Santo de Deus, tua presença me alegra. Maravilhoso é te sentir, doce presença. Queridos catequizandos de Crisma da nossa paróquia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro e hoje, literalmente, à distância, por causa ainda dos muitos decretos que nos impedem de estarmos juntos. Mas, seguindo a sequência da nossa catequese, da nossa formação, vamos hoje tratar do assunto dos mandamentos, obediência, conversão e fé. Você vai poder acompanhar todo o conteúdo também pela apostila que os nossos catequistas vão enviar para você. Então vamos iniciar a nossa catequese pedindo ao Espírito que venha em auxílio da nossa fraqueza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração ao Espírito Santo pedindo a Ele suas luzes para o nosso momento de partilha e conhecimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto bíblico para a sua Lexio Divina, Mateus 7, 21 a 27. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós pregamos em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres. E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sobraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, querido catequizando, reze esta palavra aí na sua casa, como parte também do nosso processo de formação. Então, hoje trataremos nesse nosso encontro dos mandamentos. Aquilo que precisa ser já entendido por nós. Vivemos hoje numa sociedade que parece ser contrária a regras. E, inclusive, quando essas mesmas regras têm uma origem, a religião. Nós somos, inclusive, taxados de idiotas, de imbecis, de homens e mulheres que não têm vontade própria, porque somos obedientes à igreja. Somos, inclusive, motivos de chacota por parte de pessoas que nos veem, principalmente você que é jovem, obedecendo os mandamentos. Pensemos, por exemplo, no tema que nós tratamos no último encontro. O Espírito nos leva à santidade e à vivência da castidade. Imagina você, querido jovem, que abraça a castidade por ser, além de uma virtude, de um precioso dom, mandamento do Senhor. Você será causa de piadinhas no meio dos seus. Nós vivemos hoje em um tempo em que as pessoas não acreditam, não vivem os mandamentos e regras por acharem que, nesses tempos modernos, é preciso libertação. Libertos das algemas deste Deus terrível, libertos desta igreja terrível, nós queremos viver ao bel prazer. Mas, infelizmente, aqueles que assim agem e assim vivem, eles não estão vivendo a liberdade. Pelo contrário, eles se acorrentam ao esgoto das pequenas cadeias do próprio pecado. E escutem bem essa expressão belíssima.
Nós que estamos vivendo esse tempo de formação, nós já estamos caminhando já há um ano juntos, ouvindo a palavra de Deus, observando aquilo que a igreja nos ensina. Essa formação catequética, ela precisa ter também uma finalidade: formar-nos para a santidade de vida. E, se nós não obedecermos a Deus, seríamos muito insensatos. Então, o convite de hoje também vamos estudar um pouco sobre os mandamentos, mas sejamos muito sinceros conosco e com Deus. Na nossa formação, no nosso processo de catequização, no nosso processo de aprendizagem, é preciso que isso seja seguido por um senso de obediência filial. Senão, insensatos seremos. Bom, falar de mandamento é falar, de certa forma, de preceitos, de normas. Mas aqui eu chamo a atenção para algo. Papa Bento XVI nos disse isso. A Igreja Católica não é um amontoado de regras. A Igreja Católica não é uma igreja da lei. Pelo contrário, a Igreja Católica é uma igreja que nos propõe um encontro com Cristo. Esse Cristo, e nós iremos tratar desse assunto um pouquinho à frente, esse Cristo que exige de nós obediência. Porque Ele mesmo, Cristo, é obediente. O Verbo que se fez carne veio nos ensinar o caminho da santidade. Então nós passamos a amar nosso Senhor. E porque o amamos, queremos ouvir sua palavra. Aquilo que nós acabamos de ler, Mateus 7. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é sensato. Então, o encontro de amor com Jesus gera em nós esse desejo de escutá-lo. Escutando-o, tomamos ciência dos mandamentos, que ele não veio abolir, veio plenificar com a presença do mistério redentor. Ele, o amor que veio nos redimir. No desenrolar da compreensão dos mandamentos, é preciso que nós partamos de um princípio, a nossa consciência. A nossa consciência é também tida pelos padres da igreja como o sacrário da nossa existência humana, onde Deus habita e você. Deus e você sabem o que está presente na sua consciência. A igreja nos ensina que nós precisamos formar a nossa consciência, para que uma consciência bem formada, ela possa então dirigir as nossas ações e direcionar nosso comportamento, nossas decisões, nossa liberdade, nossa vontade, para que em tudo, por causa de uma boa formação da consciência, possamos agradar a Deus. Agradar a Deus não significa sermos escravos de um Deus terrível, né? Isso é uma mentalidade muito medonha sobre Deus. Agradar a Deus significa, nessa obediência a Ele, caminharmos segundo a sua palavra para sermos felizes, bem-aventurados e santos. Então, é preciso que nós formemos a nossa consciência. A igreja nos ensina que a nossa consciência ela já traz consigo sinais da presença de Deus. Isso nós encontramos no catecismo, e aqui eu chamo a atenção de vocês, queridos catequizandos, para que o catecismo seja, inclusive, vasculhado, procurado, esse livrinho que não é misterioso, né? Esse livrinho que não é difícil de ser encontrado, pelo contrário, né? O Catecismo da Igreja Católica, que é um livro acessível a todos e que você, na sua casa, pode ter, ler, inclusive formar a sua consciência, né? Formar a sua consciência. Então, o Catecismo da Igreja Católica. Tem essa versão um pouco maior, mas essa versão menor. Não importa o tamanho da edição, importa o conteúdo. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta que Deus já colocou na nossa consciência aquilo que a Igreja e os ensinamentos nos fazem saber. Deus colocou na consciência humana a lei moral natural. Nós já nascemos com esse dom de Deus em nós. Nós chamamos natural porque nascemos com ele. Todos aqueles que têm consciência, que têm razão, trazem consigo esse senso, fazer o bem e evitar o mal.
nós chamamos isso de lei moral natural, que está presente dentro de nós. Com os 7 anos, a igreja nos diz que nós chegamos na idade da razão, porque com os 7 anos, a partir dos 7 anos, a pessoa, homem e mulher, a criança ainda, né, ela sabe discernir, distinguir entre o bem e o mal. Se ela sabe distinguir entre o bem e o mal, significa que nela já vem sendo formado pela educação dos pais, mas também por esse senso interior que Deus coloca em nós, de fazermos aquilo que é correto e evitarmos tudo aquilo que não convém. Existe em nós já, nós poderíamos chamar isso de germe, que vai crescer, que vai desenvolver-se. E a educação que nós damos, seja para a criança, seja para o adolescente, seja para o jovem, seja para nós que já somos adultos, essa educação nos ajuda a fazer com que essa semente que Deus já plantou dê bons frutos. Fazermos o bem, evitarmos o mal, formarmos em nós, na nossa consciência, esse senso de santidade de vida. Fazer o bem e evitar o mal seria a base mais simples para nós podermos levantar um edifício. E que edifício é esse? Santidade. E aqui é uma palavrinha que eu sublinho. Educação da consciência. Eu vou falar 3 expressões ao longo desse encontro virtual. E a primeira expressão é essa, educação da consciência. Então, depois você, querido catequizando, vai dizer ao seu catequista sobre o vídeo esse que você está assistindo, está participando, e você vai dizer, aquilo que o padre sublinhou por primeiro foi educação da consciência. Você vai passar para o seu catequista. E aqui a questão da educação da consciência para que tenhamos condições de viver a verdade e o bem. Aqui a educação da consciência não é para que nós nos tornemos subservientes a esse Deus terrível que nos castiga e nos obriga. Não. Formação da consciência é para que nós, formados sob a luz dos mandamentos e da vontade de Deus, possamos nos tornar defensores da verdade, praticantes do bem, virtuosos nas nossas ações e livres. Auxílios para a formação da consciência. Palavra de Deus. Então nós vamos sempre ter à mão a palavra de Deus, aquela que realmente nos orienta, nos ensina, move a nossa consciência para agradarmos a Deus. E agradar a Deus, aqui repito, é buscarmos a santidade de vida. Então, sermos iluminados pela palavra. E aqui a prática da Lexio Divina, que nós já estamos praticando já nesse 1 ano na nossa catequese. O testemunho dos santos, a vida dos santos, em muito nos formará a consciência. Então, eu alerto você, inclusive estamos fazendo isso na nossa catequese, todo final de catequese temos aí o exemplo de um santo. Porque eles foram, para nós, modelos, exemplo, são homens e mulheres que deram certo. Eles colocaram a palavra de Deus em prática. Então, esse negócio de praticar a vontade de Deus não é uma ilusão, não é uma coisa assim quimérica, não é sonho de uma pessoa que bateu a cabeça na quina da cama. Deus me defenderai. Praticar a vontade de Deus é algo muito real e os santos o fizeram. E hoje são exemplos para a nossa vida. E, é claro, a igreja. Una, santa, católica e apostólica. A igreja nascida do coração de Jesus. A igreja que foi gestada pela vontade de Deus e que, com a encarnação do Verbo, ela se torna tão presente no mundo. Cristo elege os apóstolos, Cristo constitui a igreja e nós já estudamos sobre isso lá no início da nossa catequese. A igreja de nosso Senhor, ela com certeza irá nos ajudar a formar a nossa consciência, para que a lei moral natural possa então, robustecida pelos conhecimentos, pela formação que a própria igreja nos dá, possa dar frutos de santidade. Aqui um detalhezinho interessante, né? A nossa formação, a nossa capacidade de distinguir entre o bem e o mal, ela foi afetada pelo pecado original. Nós já, inclusive, tratamos isso nas nossas catequeses. Então, o pecado original, ele infelizmente fez uma
uma terrível desordem na nossa vida interior. Então, aquilo que seria o bem e a verdade ficam afetados pelo pecado original. Então, Deus vem em auxílio da nossa fraqueza. Deus vem socorrer a nossa humanidade débil. Embora Deus tenha colocado em nós esse germe de busca de santidade, mas o pecado original desordenou tudo, ao ponto de que parece já não haver tanta clareza. Diz-nos o catecismo: embora acessíveis à razão, os preceitos do Decálogo foram revelados para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural. A humanidade pecadora tinha necessidade dessa revelação. Porque o nosso coração humano perdeu-se por causa do pecado original, Deus vem revelar a sua vontade. E nós encontramos a revelação dessa vontade naquilo que nós chamamos de Decálogo, ou os 10 mandamentos, ou as 10 palavras.